Biologia, 9º ano, gravando. Bom dia, pessoal. Mais uma semana que a gente tem o nosso encontro virtual e hoje nós vamos dar uma pausazinha, né, nos nossos capítulos e vamos fazer uma aula de recapitulação dos capítulos 6, 7 e 8. Então, para garantir, para ter certeza de que realmente essas informações importantes a respeito desses capítulos, elas foram bem esclarecidas, vocês compreenderam adequadamente, a gente vai fazer essa aula de recapitulação. Então, de vez em quando, a gente vai fazer assim, a gente dá uma pausa, né, no volume de informação que a gente vem tendo, para a gente poder dar essa recapitulada e garantir que ficou realmente tudo esclarecido direitinho, sem nenhuma dúvida, tá? Vou pedir então para vocês acompanharem no livro, para vocês poderem marcar os pontos que vocês tenham algum questionamento, tá legal? Vamos começar com o capítulo 6, que foi o capítulo que a gente falou sobre os ácidos nucleicos, que são compostos orgânicos. Eles são de dois tipos, DNA e RNA. Ambos são formados por nucleotídeos. Os nucleotídeos, por sua vez, são formados por fosfato, açúcar e base nitrogenada. Então, aqui nós temos a representação de um nucleotídeo, onde nós vemos em verde o fosfato, em azul o açúcar, que é uma pentose, e em roxo a base nitrogenada. No DNA, esse açúcar é a desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina e timina, citosina e guanina. Lembrando que, pelo fato do DNA ser uma dupla hélice, ou seja, ele é formado por duas cadeias de nucleotídeos, então nós observamos uma complementaridade, ou seja, essas bases nitrogenadas elas formam pares para que uma das fitas de nucleotídeos se una a outra fita de nucleotídeo. Então, a adenina faz par com a timina e a citosina faz par com a guanina. A regra de Chargaff nos lembra que, se você conhece a quantidade de adeninas, você vai saber a quantidade de timinas, porque é a mesma quantidade, uma vez que elas formam pares. A mesma coisa para a citosina. Se você conhece a quantidade de citosinas naquela molécula de DNA, você vai saber também qual é a quantidade de guaninas. No RNA, o açúcar é a ribose. E o RNA ele é formado por uma fita única de nucleotídeos. Então, no RNA, nós não temos a aplicação da regra de Chargaff, porque não tem essa complementaridade. As bases nitrogenadas são adenina e uracila, porque não tem timina no RNA, citosina e guanina. Então, quando esse RNA está sendo formado a partir de um molde de DNA, a adenina vai fazer par com a uracila e a citosina vai fazer par com a guanina. Tem 3 tipos importantes de RNA, que são os tipos de RNA associados à síntese proteica, ou seja, a produção de proteínas. O RNA mensageiro, que leva a informação lá do DNA, de dentro do núcleo, para o citoplasma. O RNA transportador, que carrega os aminoácidos. E o RNA ribossomal, que participa da formação dos ribossomos. Quando a gente fala em relação à síntese proteica, a gente está falando basicamente de 3 etapas. Primeiro, da duplicação do material genético, depois do processo de transcrição e, por último, do processo de tradução, ok? Temos aqui uma informação importante que é a seguinte: o RNA mensageiro, observa nessa linha aqui, o RNA mensageiro, cada trinca de bases nitrogenadas representa um códon no RNA mensageiro. Esse códon ele vai ter a sua complementaridade no RNA transportador, num trecho específico chamado de anticódon. Então, o códon
do RNA mensageiro vai receber o anticódon do RNA transportador. Lembrando que esse RNA transportador carrega um aminoácido. Então, esse anticódon que está presente no RNA transportador, ele representa um aminoácido que está sendo carregado por ele, transportado por ele, tá? Então, códon no RNA mensageiro é complementar ao anticódon do RNA transportador, ok? E por último, nesse capítulo, nós falamos a respeito das vitaminas, que são compostos orgânicos muito importantes para o nosso organismo, e nós obtemos essas vitaminas através da nossa alimentação. Essas vitaminas elas podem ser classificadas em hidrossolúveis, que são aquelas que se solubilizam em água, como a vitamina C e as vitaminas do complexo B, e as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que se solubilizam em lipídios, como, por exemplo, as vitaminas A, E, D e K. Passando, então, a gente tem aqui agora as informações importantes a respeito do capítulo 7. No capítulo 7, nós começamos falando sobre a citologia, que é o estudo das células, e vimos que para que ela pudesse existir, foi necessário o desenvolvimento de um equipamento que permitisse a sua observação. Esse equipamento ele foi o microscópio, que foi primeiro produzido pelo Leeuwenhoek, o microscópio simples, porque ele tinha uma única lente, e depois produzido pelo Robert Hooke, que foi o microscópio composto, porque ele tinha duas lentes. A partir da possibilidade de serem observadas as células nos microscópios, surgiu a teoria celular, que diz que uma célula se origina de uma célula pré-existente. Então, a teoria celular, para que ela surgisse, foi necessária a invenção do microscópio para que essas células pudessem ser observadas e estudadas. Existem dois tipos básicos de microscópios. O microscópio óptico, que utiliza a fonte de luz, e o microscópio eletrônico, que utiliza uma fonte de elétrons, tá? Esse microscópio eletrônico, ele pode ser microscópio eletrônico de transmissão, como a sigla mostra aqui, MET, e microscópio eletrônico de varredura, ok? Os microscópios, eles têm diferenças em relação à ampliação e à resolução. Os microscópios eletrônicos, eles têm uma ampliação e uma resolução mais potente que o microscópio óptico. Isso significa que a gente consegue ver estruturas menores no microscópio eletrônico, como, por exemplo, as estruturas dos vírus, ok? Aí, então, tendo entendido como que o estudo das células, foi possível, a gente começa a falar, de fato, a respeito das células. E a gente fala primeiro da célula procariótica, que é a célula que não tem carioteca, ou seja, ela não tem membrana nuclear. Além disso, ela também não tem organelas membranosas. Os seus constituintes principais são, observa aqui, parede celular, membrana plasmática, citoplasma, nucleoide e ribossomos. Lembrando que o nucleoide é a região da célula onde o seu material genético está, mas ele não é núcleo porque ele não tem membrana nuclear. Na célula eucariótica, a gente já está falando de uma estrutura que tem carioteca e, além disso, tem também organelas membranosas. Os seus principais constituintes são membrana plasmática, o citoplasma, onde estão todas essas organelas, as membranosas e as não membranosas, e o núcleo. Então, como tem carioteca, a gente já observa a estrutura do núcleo formada. A célula eucariótica ela pode ser animal e vegetal. Existem várias diferenças entre esses dois tipos. Entretanto, a gente tem marcado aqui a principal diferença entre esses dois tipos de célula. A célula eucariótica animal não tem parede celular nem cloroplastos, enquanto que a célula eucariótica vegetal tem a presença da parede celular e dos cloroplastos,
Falamos também, né, a respeito da membrana plasmática, que é a estrutura que envolve o citoplasma. Nós vimos que ela é formada por uma bicamada fosfolipídica associada a proteínas. Lembrando que essa bicamada fosfolipídica, ela tem uma região hidrofóbica, que é a parte de dentro da bicamada, que é uma região que tem aversão à água, é a parte lipídica da bicamada, e uma região hidrofílica, que é uma região que tem afinidade com a água, que é a região do lado de fora, né, voltado para o lado externo da célula, e a região voltada para o lado interno da célula, que são as regiões formadas pelo fósforo, tá? Além disso, nós vimos também que a função da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. E essa permeabilidade seletiva, ela acompanha o gradiente de concentração, certo? Então, quando a gente fala que está acompanhando o gradiente de concentração, a gente está querendo dizer que tanto o soluto quanto o solvente, eles tendem a se equilibrar nas concentrações. Isso significa que eles passam do meio onde eles estão mais concentrados para o meio onde eles estão menos concentrados, buscando o equilíbrio dessas concentrações. Assim, a gente tem dois tipos básicos de transporte através da membrana plasmática. Transporte passivo, quando não há o gasto de ATP, e transporte ativo, quando há o gasto de ATP. Como exemplos de transporte passivo, nós temos a difusão facilitada e a osmose. Lembrando que a difusão é a passagem direta da molécula através da membrana plasmática. A difusão facilitada, a molécula penetra na célula com auxílio de uma permease. E na osmose, a água passa através da membrana plasmática, através da estrutura da aquaporina, que é uma proteína específica. Outra coisa importante que a gente falou é que existe uma diferença em relação à célula animal e à célula vegetal, principalmente quando essas células são colocadas numa solução hipotônica. A célula animal, numa solução hipotônica, ela se rompe porque ela incha e aí a membrana plasmática arrebenta e a célula se rompe, morrendo a célula então. Na célula vegetal, quando ela é colocada numa solução hipotônica, ela incha, mas ela não se rompe, graças à parede celular que está ali como uma estrutura que oferece proteção e resistência para essa célula. Em relação ao transporte ativo, nós estamos falando de tipos de transportes no qual há o gasto de energia. E é importante a gente lembrar que esse gasto de energia, ele acontece porque o transporte ativo, ele é contra o gradiente de concentração. O exemplo que nós temos é a bomba de sódio e potássio. Lembrando que não é o único tipo de transporte ativo, mas é um muito importante para o organismo que a gente acaba utilizando como exemplo, ok? Além disso, existem também maneiras, né, de moléculas conseguirem entrar e sair da célula, né, sem ser por transporte passivo e ativo. Então, existem moléculas que entram na célula pelo mecanismo de endocitose e moléculas que saem da célula pelo mecanismo de exocitose. Lembrando que a endocitose, ela pode ser dividida em dois tipos, ser classificada em dois tipos. Fagocitose, quando essa estrutura é uma estrutura sólida, é uma substância sólida, e ela é bastante grande, então ela precisa ser fagocitada, porque ela não consegue atravessar a membrana. Quando essa substância, né, ou quando essa molécula está dissolvida, né, numa determinada solução, ou um fluido, por exemplo, o mecanismo de entrada na célula é a pinocitose.
me perdoem aqui, que saiu como pinicotose, perdão, é pinocitose, tá? Foi trocado aqui o I pelo O. Pinocitose, ok? Falamos também a respeito das especializações da membrana plasmática, que podem ser o desmossomo, que coloca duas células muito próximas, assim como a junção aderente, que também coloca essas duas células muito próximas, e junções comunicantes, que permitem a comunicação de uma célula com a outra. Além disso, existe a zônula oclusiva, que literalmente ela veda, né, ela gruda uma célula com a outra, vedando o espaço que existe entre essas células. E por último, as microvilosidades, que são as projeções formadas a partir da membrana plasmática, tá? A gente finalizou esse capítulo falando da parede celular, que é a estrutura externa à membrana plasmática. Vimos que essa parede celular existe nas células das algas, dos vegetais, das bactérias e dos fungos. Lembrando que a diferença é a sua composição. Nas algas e nos vegetais, essa parede é de celulose. Nas bactérias, essa parede é de peptídeo glicano. E nos fungos, essa parede é de quitina. Por último, no capítulo 8, falamos a respeito do citoplasma e das organelas que estão presentes nesse citoplasma. Então, o citoplasma é uma solução de água com várias moléculas e é o local onde ocorrem as reações químicas dentro da célula. Então, nas células procarióticas, o que se encontra nesse citoplasma? O DNA circular, os ribossomos e o plasmídio, que é o DNA extra que as células procarióticas têm. Se essas células procarióticas forem as cianobactérias, além dessas três estruturas, existe também o sistema fotossintetizante, porque as cianobactérias realizam fotossíntese. Nas células eucarióticas estão presentes o citoesqueleto, as organelas que não são membranosas e o sistema de endomembranas, que é a forma como a gente chama, né, o conjunto de organelas membranosas. Então, nós vamos falar a respeito dessas estruturas das células eucarióticas. Primeiro, os ribossomos, que são formados por RNA ribossomal e proteínas. Eles atuam na síntese proteica, podem estar livres, aderidos ao retículo endoplasmático ou associados ao RNA mensageiro. Segundo, o retículo endoplasmático, que é uma rede membranosa de cisternas que se comunicam. Esse retículo endoplasmático ele pode ser granuloso, e aí ele está relacionado à síntese proteica, ou não granuloso, que vai estar relacionado com a síntese de lipídios e enzimas, assim como está relacionado a armazenamento, principalmente armazenamento de cálcio, né, nas células musculares, ok? Terceiro, complexo golgiense, que também são sacos membranosos achatados, mas eles não têm uma comunicação interna de um com o outro. A função deles é modificar, selecionar e empacotar as moléculas que foram produzidas no retículo endoplasmático. Ele apresenta uma face cis, que é a face onde ele recebe as vesículas provenientes do retículo endoplasmático, e ele apresenta uma face trans, que é a face por onde as vesículas que se formam no complexo golgiense vão sendo eliminadas, né, vão saindo do complexo golgiense. Quarto, os lisossomos, que são uma bolsa membranosa que contém enzimas que funcionam no processo de digestão celular. Essa digestão celular, ela pode ser heterofagia, quando
ocorre através de alguma molécula que foi endocitada, ou ela pode ser autofagia, quando é a degradação de organelas da própria célula. Lembrando que esses lisossomos eles estão ausentes nas células vegetais. Em quinto, temos os peroxissomos, que também são bolsas membranosas com enzimas. A diferença é que as enzimas que estão nos peroxissomos, elas servem para fazer a quebra de lipídios e existe um outro tipo, que é a enzima catalase, que é responsável pela conversão de substâncias tóxicas, ou seja, elas transformam uma substância tóxica em substâncias que não são tóxicas para a célula, perdão. A principal substância que é modificada pela catalase é o peróxido de hidrogênio, que é essa substância indicada por essa fórmula química aqui. Então, o peróxido de hidrogênio é uma substância tóxica para a célula. A catalase vai lá, modifica quimicamente esse peróxido de hidrogênio e produz água e oxigênio, ok? Nas células vegetais, a organela que é análoga, né, aos peroxissomos é chamada de glioxissomos. Depois temos as mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela respiração celular, ou seja, o processo que é capaz de produzir energia para a célula. Essas mitocôndrias, elas têm uma membrana externa, que é lisa, e uma membrana interna que forma várias dobras, que são as cristas mitocondriais. Depois disso, os plastos, que são organelas das algas e das plantas, né? Entre os principais, nós temos o quê? Cromoplastos, que armazenam pigmentos fotossintetizantes ou não fotossintetizantes, e leucoplastos, que armazenam uma reserva nutritiva, ok? Entre os cromoplastos, o principal é o cloroplasto, que armazena a clorofila, que é um pigmento fotossintetizante. Depois temos os vacúolos, que é uma organela membranosa, e essa membrana ela é chamada de tonoplasto, ok? Os vacúolos eles estão presentes em células vegetais e em protistas, e eles atuam na defesa, na reprodução, na digestão e no controle de água, né, para as células onde ele está presente. Por último, então, nós falamos do citoesqueleto, que é uma rede de filamentos proteicos existente na célula. Então, eles são responsáveis por dar o formato à célula, eles são responsáveis pelo posicionamento das organelas dentro da célula e eles também participam do movimento dessas células. Eles são de 3 tipos: microtúbulos, microfilamento de actina e filamento intermediário, né? Então, eles se diferenciam em relação à proteína que forma cada um deles e a espessura que cada um deles apresenta. Ok, gente? Então, esses pontos que nós falamos aí são os pontos mais importantes referentes a esses 3 capítulos, ok? Serve para vocês essa aula como uma revisão, como uma recapitulação das informações principais, tá bom? Eu peço que vocês, por favor, anotem os pontos que vocês tiveram dúvida, para que vocês possam tirar essas dúvidas e aí a gente fica garantido de que esses 3 capítulos eles foram bem explicados e que vocês de fato conseguiram compreender bem, tá ok? Vocês vão ter lá no Google Class, né, o nosso roteiro com as orientações para vocês que vocês devem seguir. E a gente termina então por aqui, tá bom? Na semana que vem a gente se encontra novamente. Estudem, não percam o foco, mesmo a gente estando longe, permaneçam com foco. E fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um, tá?